É a sua alta razão estoque para fluxo que faz com que o ouro seja usado como bem monetário. No vídeo O que é o dinheiro, vimos que a humanidade usou por muito tempo bens como gado e sal como meios monetários. Porém, à medida que nossa capacidade técnica para a produção de bens se tornou mais sofisticada, muitos metais passaram a ser minerados em quantidades grandes o bastante e tinham demanda suficiente para fazê-los altamente vendáveis. Isso os tornava propícios a serem usados como meios monetários. A densidade e o valor relativamente alto desses metais faziam com que pudessem ser transportados mais facilmente do que o gado ou o sal, tornando-os altamente vendáveis ao longo do espaço. A produção desses metais era um tanto difícil. Justamente essa dificuldade de aumentar a oferta dava a eles uma boa vendabilidade temporal também. Devido às suas durabilidades, propriedades físicas e abundâncias relativas, alguns metais eram mais valiosos do que outros. O ferro e o cobre, relativamente abundantes e suscetíveis à corrosão, eram usados para transações menores. Metais mais raros, como o ouro e a prata, eram mais duráveis, mais vendáveis temporalmente e, portanto, mais úteis como reserva de valor. Em particular, a quase indestrutibilidade do ouro permitia às pessoas guardarem valor ao longo de gerações. Com o desenvolvimento da metalurgia, esses metais passaram a ser cunhados como moedas, tornando-os ainda mais fáceis de serem usados como dinheiro. Os 3 metais mais usados para esse fim foram o ouro, a prata e o cobre. Moedas cunhadas com esses metais foram a principal forma de dinheiro por cerca de 2.500 anos. As moedas de ouro eram os bens mais vendáveis temporalmente porque mantinham seu valor e resistiam à degradação. Elas também eram os bens mais vendáveis espacialmente porque carregavam um grande valor em pequenas quantidades, facilitando o transporte. Moedas de prata e de bronze tinham mais vendabilidade ao longo de escalas, porque o menor valor por massa as tornava convenientes como meio de troca para transações menores. Ainda que fosse o melhor sistema monetário possível na época, ele tinha 2 problemas. Primeiro, a existência de 3 metais monetários criava dificuldades de conversão pela própria variação cambial decorrente de suas minerações. Segundo, e bem pior, falsários, incluindo os governantes, podiam diluir o conteúdo do metal precioso nas moedas. Mas por que o ouro se tornou o principal metal monetário? Porque ele possui 2 características que o distinguem de qualquer outro bem. A primeira é que o ouro é tão estável quimicamente que é praticamente impossível destruí-lo. A segunda é que o ouro não pode ser sintetizado a partir de outros elementos e só pode ser extraído de suas jazidas, extremamente raras em nosso planeta. A sua estabilidade química implica que virtualmente todo o ouro minerado em nossa história está sob a posse de pessoas ao redor do mundo. A humanidade tem acumulado ouro sob a forma de joias, moedas e barras que nunca se transmutam em outros elementos. Ainda, a impossibilidade de sintetizar ouro a partir de outros elementos implica que a única maneira de aumentar sua oferta é minerando-o. A mineração, por sua vez, é um processo caro, tóxico e incerto, em que os ganhos tendem a diminuir com o tempo. Tudo isso significa que a quantidade existente de ouro é o resultado de milhares de anos de mineração e é ordens de magnitude maior do que a sua produção anual. Em outras palavras, a razão entre o estoque, isto é, a quantidade existente, e o fluxo, isto é, a produção, é alta. Como vimos naquele vídeo O que é o dinheiro, um bom dinheiro precisa ter uma alta razão estoque para fluxo. O ouro satisfaz esse critério. Sua razão estoque para fluxo está em torno de 66, o que significa que são necessários 66 anos minerando ouro nas taxas atuais para produzirmos a mesma quantidade de ouro hoje disponível. Quer dizer, a produção de ouro é muito pequena quando comparada ao seu estoque. Apenas a prata chega perto do ouro nesse quesito, com uma razão estoque para fluxo ao redor de 22. Essa razão é menor do que a do ouro porque a prata é menos rara, se corrói superficialmente e é mais usada em processos industriais. Por ter a segunda maior razão, a prata foi o principal dinheiro para transações menores por milênios até a criação dos papéis moeda lacerados em ouro no século XIX.
Voltando ao ouro, a razão fundamental pela qual ele vem mantendo seu papel monetário é a taxa de oferta consistentemente baixa. A alta razão estoque para fluxo do ouro faz com que mesmo o aumento da produção não leve a uma queda substancial do preço. É por isso que, mesmo hoje, os bancos centrais mantêm grandes reservas de ouro como forma de proteger suas moedas fiduciárias. A alta razão estoque para fluxo e a sua grande aceitabilidade fazem com que o ouro seja um dinheiro sólido. E lembre-se de que uma civilização floresce quando adota um dinheiro sólido e colapsa quando adota um dinheiro frágil. Não foi por acaso, portanto, que, quando civilizações antigas adotaram o padrão ouro, elas prosperaram. E quando se distanciaram desse padrão, entraram em declínio e eventualmente desapareceram. Mas por que elas se distanciaram do padrão ouro, então? Porque, embora o ouro tenha características excelentes para ser usado como bem monetário, tem também características indesejadas, como a dificuldade de ser verificado, que inevitavelmente levam a uma centralização e a uma degradação do seu uso como dinheiro. Mas isso fica para um próximo vídeo.